capítulo 2, verso 12 até o versículo 17. Vamos falar um pouquinho sobre essa igreja, a igreja de Pérgamo. Amém? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar protestos diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia. Amém? Nós sabemos, amados, que João escreve as cartas. Oh, glória. E essas cartas que João escreveu, nós sabemos que elas trazem para nós ensinamentos importantes. Porque nós vivemos na dispensação da igreja, essas cartas, mas também servem para o nosso ensino. Né? E aqui nós estamos diante de uma igreja, e algo que chamou a atenção aqui, porque essa igreja, dentro dessa igreja tem um grupo de pessoas que estão disseminando uma doutrina que não agrada a Deus. E esse grupo de pessoas, eles estão casados com o mundo, porque Pérgamo significa casado com o mundo, a igreja casada com o mundo. E a Bíblia diz que nós, a igreja, não podemos amar o mundo. Porque se alguém amar o mundo material, esse mundo que conspira contra a igreja, contra Deus, se alguém amar esse mundo, irmão, como outro pai não está nele. Agora o irmão acabou de falar aqui sobre o pecado. Deus não comunga com o pecado. Deus, pelo contrário, ele aborrece o pecado. E nós também temos que aborrecer o pecado. Então aqui está existindo um pecado aqui nessa igreja, porque está surgindo aqui uma doutrina que não é a doutrina de Cristo, a verdadeira doutrina. E é muito interessante que mesmo eles ali no meio de uma grande perseguição, porque diz a palavra de Deus, que eles moravam, a igreja estava localizada onde Satanás habitava. Satanás foi uma grande influência nessa localidade aqui. Né? Se você ler o verso 3, ele diz assim: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que é habitar, irmão? O que significa essa palavra habitar? Significa ocupar uma casa e viver nela permanentemente. Satanás, ele estava ali, habitava ali de maneira permanente.
muito cuidado. Verso 14 diz assim, ó. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Mesmo aqueles irmãos perseverando, aquele pastor perseverando, a igreja perseverando, mesmo antes Satanás evitava grande perseguição, mas ainda assim Deus fala que tem algo contra essa igreja. Glória a Deus. Aí diz aqui, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, verso 14, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Agora veja só, meus irmãos. Veja só, medita só na palavra de Deus. Eu estava meditando nessa palavra. Quando alguém surge e traz uma doutrina que não é a doutrina da palavra de Deus, a verdadeira sã doutrina, esse alguém, de maneira consciente ou inconsciente, ele é um agente de Satanás. Se alguém traz uma doutrina que não é essa doutrina que está desposada na Bíblia, esse alguém está a desserviço da igreja, e ele está se opondo a Deus e a igreja. E hoje nós temos um tempo, irmão, de que nós estamos tendo várias doutrinas. E nós sabemos que Balaão, ele ensinou, a Bíblia diz que ele ensinou Balaque a lançar tropeços. Presta atenção, se você olhar, Balaão era um profeta do lucro. Balaão vendeu os seus serviços a Balaque. Ele sabia que ele não podia amaldiçoar o povo de Deus. Ele fez muitas coisas ali para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não conseguiu. Então ele estudou uma maneira, irmão. E a maneira que ele achou para fazer o povo despecar foi que ele colocou aquelas portas de tudo no meio do povo de Deus. O povo não vigiou e pecaram contra Deus. Agora preste atenção. Se nós vamos olhar Balaque, aqui Balaque, ele significa hoje aqui Satanás. Porque quem é a liderança da igreja é Satanás. E Balaão são os agentes de Satanás que estão se infiltrando dentro da igreja e que querem colocar tropeço dentro da igreja, amados irmãos. Quando eu estava meditando nessa palavra aqui, o Espírito Santo me abriu os olhos. Aleluia. Nós não podemos estar em cima do muro. Nós temos que combater essas falsas doutrinas. Nós estamos sendo hoje amados que as doutrinas que vão contra a palavra de Deus e que lançam tropeço na igreja, elas estão entrando através dos hinos. Tem muitos hinos aí, irmão, que elas estão trazendo uma doutrina que não é a doutrina que está exposada na Bíblia. Agora eu fiquei imaginando, irmão, como é que pode, irmão, alguém injetar esse mal, irmão? E eu vejo as pessoas pregando hoje, né, irmão, vem aqui na igreja, que o médico fulano de tal vai resolver o seu problema, irmão. O pastor não resolve problema de ninguém. Quem resolve o seu problema é Jesus. Aleluia. Alguém diz, vem aqui para você atravessar as portas aí, enche a igreja de porta. Alguém diz assim, vem aqui na gruta milagrosa. Tudo isso são coisas que Satanás tem colocado dentro da igreja. Hoje nós temos que ir para Jerusalém. Eu estava vendo que a vez alguém pregar um nome aí, um dos criadores do G2 aqui em Manaus, aqui que trouxe para cá, um dos famosos aí, dizendo que os muçulmanos vão até Meca, né, irmãos? Não é os muçulmanos que vão até Meca? Tem que ir até Meca lá, no Mediterrâneo. Aí ele disse que os romanos têm que ir lá, os católicos têm que ir lá para Roma, e agora os crentes têm que ir também para Jerusalém. Tudo isso é mentira de Satanás. Nós não temos que ir para Jerusalém. Jesus mandou nós sair de lá, irmão. Jesus falou, ide por todo mundo.
Eles estão negando no sacrifício de Cristo. Porque onde nós aceitamos Jesus, irmão, nós somos transformados. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui é uma coisa muito séria, irmão. Muito séria. Se você ler lá no versículo, veja aí no versículo 2, olha como Jesus se apresenta para essa igreja. Ao anjo da igreja está em terra, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que quer dizer isso, irmão? Essa espada aguda de 2 fios significa que fé de morte ou corda para a cura. Jesus está trazendo aqui juízo sobre aqueles que estão levando o povo de Deus a pecar e a se desviar do seu caminho. Ou você, ou esses pastores, ou esses pastores, ou nós, ou alguém que está pregando essas coisas se arrependem, ou então vão ser crentes de morte. Tem jeito, irmão, ele vai batalhar, a Bíblia diz: eu vou batalhar com a espada da minha boca. E a igreja precisa hoje estar lutando com a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz: Timóteo, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Sabemos, amado irmão, que quando Paulo vai sair lá de Éfeso, ele chama os presbíteros da igreja e diz: olha, eu vou sair, mas depois da minha partida vai vir homens cruéis, vai vir homens cruéis que não perdoarão o rebanho. E hoje, no século XXI, na era pós-moderna, está cheio de lobos dentro das igrejas. E alguém tem pastor, não pode pregar contra, nós temos que pregar contra esse Senhor. Nós não podemos tocar por quem, irmão? Veja só o que Jesus fala aqui a essa igreja, irmão. Veja só, Jesus está dizendo assim, ó, verso 16: arrepende, pois. Solução para esses falsos homens aí é se arrepender. Mas se não se arrepender, não tem jeito não, meus irmãos. Arrepende, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem é que pode resistir ao Senhor Jesus, amados? Alguém diz: não, nós estamos no G12, porque o G12 vai trazer crescimento para a igreja. Está pedindo de Satanás. Quem traz o crescimento para a igreja não é o G12, é Jesus. Paulo diz: eu mandei a bola redor, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. Não é o homem que traz crescimento para a igreja, não é Paulo. O que traz o crescimento para a igreja é o Senhor Jesus. E Ele está passando no meio dessa igreja, irmão. Jesus está passando no nosso meio, amados. Aquilo que o irmão Rafael colocou é coisa muito séria mesmo, irmão. Olha, irmão, ô nós, olha só. Ou nós expulsamos o pecado do nosso meio, ou então Deus vai nos expulsar da sua presença. Tem jeito. Veja, ele está dizendo: olha, tem um povo aí que está sustentando a doutrina de Balaão, e nós sabemos que Balaão estava lá e nós tropeço. Aí pensa comigo: Senhor, eles são agentes de Satanás, Senhor. Eles são agentes de Satanás. Eles não estão para trazer edificação na tua casa. Eles estão para destruir a tua obra, Senhor. E nós sabemos que lá em Pedro, vamos saber aí, ó. Lá em Pedro capítulo 2. Olha que Pedro fala aqui para nós. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais a escravidão não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, meus amados. Tem gente fazendo de nós, do povo de Deus, irmão, negócio.
No meio de tantas vozes que nós estamos vendo hoje, nós temos que discernir a verdadeira voz, para nós não ser levados por essa enxurrada de falsas doutrinas e de tropeços que Satanás está lançando para a igreja. A Bíblia diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas não seguirão o estranho. Aleluia, Deus. Nós temos que aprender a discernir qual é a voz. E nós sabemos que a Bíblia diz que outrora Deus falou pelos anjos e pelos profetas, mas agora Deus fala através do Filho. E eu quero que quando eu falar do Filho, nas Santas Escrituras, na palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Olha, meus irmãos, a coisa está muito séria. Farão negócio de vós. Olha só, aqui o verso, em 2 Pedro 2:3, olha só. Eu vou ler o 12. Mas estes, ele está falando dos falsos profetas e dos falsos doutores. Mas estes são animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos. Praticando o que não entendem, perecendo a sua corrupção. Recebendo a razão de justiça, porque tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, novas também mágoas, deleitando-se em seus enganos, quando se paqueteiam convosco, tendo olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, e voltando as almas inconstantes, enganando-se inconstantes, tendo coração exercitado na vareta, filhos de maldição, os pais deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de quem? De Balaão, filho de Bozó, que amou o brilho da injustiça. Eu deveria dizer, mas nós não temos salário. Quando Jesus matou os dois, ele falou: não leve ao poste, não foi? Não leve tostava. E quando eles voltaram, eu perguntou: voltou alguma coisa para vocês? Não voltou nada. Aleluia. E Jesus falou: digno é o Deus do seu salário. Tem que trabalhar, deixa quem receber salário, tem que trabalhar primeiro. Tem que semear, tem que plantar, tem que depois semear, irmão. Glória a Deus, Senhor. Como é que
E aqui o pecado aqui, qual é o pecado dessa igreja aqui? É a heresia. É essa doutrina que, se você ler lá, ainda diz que Deus aborrece. Deus aborrece. Verso 15. Aleluia. Assim diz também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Deus aborrece. Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão